Você já percebeu como muitas vezes a gente tenta controlar tudo? Planejamos, calculamos, nos esforçamos, mas há momentos em que as coisas simplesmente saem do nosso controle. E é justamente aí que entra a sabedoria de Provérbios 21, onde Salomão nos lembra que Deus está no comando de tudo, até do que parece aleatório. Logo no primeiro versículo, lemos: como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Que imagem poderosa! Mesmo o rei, a figura de maior autoridade da época, tem o coração nas mãos de Deus. Isso mostra que nada escapa do controle dele. Deus pode mover corações, mudar decisões, abrir portas e virar situações completamente. Reflita. Você acredita que Deus tem o poder de inclinar corações e mudar circunstâncias? Confiar nisso é o primeiro passo para viver em paz. O versículo 2 continua: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. A gente sempre acha que está certo, mas Deus não vê só o que fazemos. Ele vê o porquê fazemos. A sabedoria está em permitir que Deus examine nossas intenções e corrija nossas motivações. Pergunta sincera: suas atitudes nascem da vaidade ou da obediência a Deus? No versículo 3, Salomão diz algo muito forte: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Isso significa que Deus se agrada mais de uma vida coerente do que de rituais vazios. Não adianta frequentar templos e cantar louvores se o coração está distante. A verdadeira adoração é viver com justiça, humildade e amor. Em outras palavras, Deus quer caráter, não aparência. O versículo 5 nos ensina sobre planejamento e trabalho. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A sabedoria não está apenas em sonhar, mas em agir com constância. A pressa faz errar, o zelo traz prosperidade. A diferença entre o sábio e o apressado é a paciência. Você tem tido disciplina nos seus planos ou tem tentado apressar o tempo de Deus? O versículo 9 traz um dos provérbios mais diretos e, ao mesmo tempo, mais práticos. Melhor é morar num canto de telhado do que junto com a mulher rixosa numa casa ampla. Essa frase fala sobre convivência e paz. Não adianta viver em conforto se o ambiente é tenso. A sabedoria está em cultivar relacionamentos saudáveis e em evitar discussões desnecessárias. Paz vale mais do que luxo. Cuide do clima da sua casa, ele é reflexo do seu coração. O versículo 13 traz uma advertência sobre empatia. O que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Deus se importa profundamente com a forma como tratamos os outros. Ignorar a dor do próximo é se fechar para o favor de Deus. A generosidade é uma ponte que conecta a graça de Deus à nossa vida. O que você tem feito por quem precisa? Às vezes, uma simples atitude de compaixão muda destinos. O versículo 17 traz uma lição sobre prioridades. O que ama os prazeres empobrecerá. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Salomão mostra que quem vive apenas para o prazer momentâneo acaba vazio. A sabedoria está em escolher o que é eterno sobre o que é passageiro. Você tem vivido para satisfazer desejos ou para cumprir propósito? O versículo 19 repete a ideia da convivência pacífica. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Esse texto não fala apenas sobre casais, mas sobre qualquer ambiente onde há conflito. A presença de Deus habita onde há paz, e a paz é fruto de mansidão, não de controle. Você tem sido instrumento de paz ou de tensão nos lugares onde está? O versículo 21 é um dos mais lindos deste capítulo. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Esse é um princípio poderoso. Quem vive com amor e justiça nunca sai perdendo. A vida recompensa o justo, mesmo que pareça que os maus estão prosperando. A bondade é um investimento eterno.
O retorno vem na hora certa. O versículo 23 traz uma verdade prática. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas dores poderíamos evitar se aprendêssemos a falar menos e ouvir mais? A língua é uma ferramenta poderosa. Pode abrir portas ou gerar feridas. Você tem guardado a sua boca? Suas palavras têm trazido paz ou peso? O versículo 25 alerta sobre preguiça e procrastinação. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Desejar sem agir é o mesmo que sonhar com os olhos fechados. A fé sem obras é morta. O sonho sem esforço é ilusão. O que você tem adiado por medo ou acomodação? Comece hoje. Deus abençoa quem age com diligência. O versículo 30 resume toda a sabedoria do capítulo. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Nenhum plano humano é capaz de frustrar o propósito de Deus. Podem até parecer poderosos os que se levantam contra ele, mas no final, o plano do Senhor sempre prevalece. Deus nunca perde o controle, e isso deve trazer paz ao seu coração. Por fim, o versículo 31 conclui com uma imagem marcante. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Podemos e devemos nos preparar, planejar, estudar e lutar. Mas no fim, a vitória vem de Deus. Esse versículo é o equilíbrio perfeito entre fazer a nossa parte e confiar na parte de Deus. A sabedoria está em se preparar com excelência, mas depender com fé. Recapitulando, em Provérbios 21, aprendemos que Deus tem o controle de tudo, até dos corações. Ele sonda intenções, não aparências. Justiça e caráter valem mais do que rituais. A pressa é inimiga da sabedoria. A paz vale mais que o conforto. A generosidade atrai o favor de Deus. A bondade e a justiça sempre trazem honra. Guardar a língua é guardar a alma. Nenhum plano humano vence o propósito divino. A vitória vem do Senhor. E então eu te pergunto, você tem confiado seus caminhos a Deus ou tentado controlar tudo sozinho? Tem falado demais e ouvido de menos? Tem escolhido a paz ou a razão? Que esse capítulo te lembre que Deus é o verdadeiro juiz, o verdadeiro guia e o verdadeiro vencedor. Quando confiamos nele, até as batalhas mais difíceis se tornam oportunidades para ver o poder e a fidelidade do Senhor agindo em nosso favor. E não perca o próximo episódio, onde vamos mergulhar em Provérbios 22, um capítulo que fala sobre educação, humildade e o valor de viver com propósito desde cedo. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.